Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, o primeiro livro depois dos Evangelhos. Atos, capítulo de número 17, hoje não será projetado. Atos, capítulo de número 17, nós leremos o versículo 16 até o versículo 34. Então, mais uma vez, para você situar, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 16 ao 34. Peço aos amados irmãos, amadas irmãs, coloque-se de pé, por favor, em reverência ao texto sagrado. Eu queria pedir a você que tenha muito amor à palavra de Deus. Eu queria pedir às crianças que ficaram aqui com mais de 10 anos, se tem criança com o celular na mão, que a mãe neste momento pegue, para que nós aprendamos a valorizar e amar a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Então vamos ler o texto, a Gabi vai ler para nós, e que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que a nova doutrina é essa que ensinas? Postos que nós trazeis aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir outras novidades. Então Paulo, levantando-se no meio de Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo-os acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar na qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é de servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. E houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio e o Areopagita, uma mulher chamada Damárias, e com eles outros mais. Amém. Ainda em pé, obrigado, Gabi.
eu vou pedir para você colocar uma das suas mãos sobre o seu coração. Eu creio que Deus tem algo especial ainda por fazer nessa noite nas nossas vidas, e nós temos que estar atentos, nós temos que estar alertas, para que realmente aconteça, amados, aquilo que Deus quer fazer conosco. Pai querido, que da nossa boca não saia nenhuma palavra carregada de arrogância, Senhor, de intemperância e de carnalidade, mas que da nossa boca saia palavras de vida, palavras que edificam, palavras que curam, palavras que transformam. Fala com a tua igreja, a começar em mim, nos mostra a riqueza do texto lido, nos dá a graça, Senhor, de degustar de uma palavra tão santa como essa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus queridos. O título da pregação dessa noite é Conhecendo o Deus Desconhecido. Diga comigo, conhecendo o Deus Desconhecido. Antes de entrar no texto, amados irmãos e irmãs, algumas coisas marcam a nossa vida. Eu quero render graças a Deus pela vida da Ivonete e, em nome dela, de todos que trabalharam para o nosso acampamento de criança, ter 45 crianças nesse final de semana. Eu queria, se você estiver feliz com Deus, que você o aplaudisse nesse momento. Nós somos uma igreja pequena que faz coisas grandes, porque nós servimos um Deus grande. E a segunda coisa que eu queria destacar é que talvez o ministério mais difícil da igreja seja o que parece mais simples, que é o ministério de crianças, um ministério maravilhoso, um ministério santo. Eu digo isso porque uma vez eu li um estudo da Neuza César, uma musicista de primeira, que ela fez um estudo sobre o problema de nós cantarmos aquela música Homenzinho Torto. Havia um homenzinho torto, morava numa casinha torta, sua vida era torta, sua mulherzinha era torta, tudo era torto na casa do homenzinho. E ela disse que a criança ela não entende aquilo como sentido figurado, ela entende aquilo como literal. Ou seja, toda vez que ela vê uma pessoa que tem um problema de coluna, de má formação, ela vai entender que aquela pessoa não é de Jesus. Quando eu li aquele texto, pela minha arrogância, eu achei que ela estava falando um negócio que não tinha muito a ver. Mas hoje de manhã Deus me tratou de provar que ela tinha razão. Uma das crianças que estavam lá no retiro me procurou depois e disse assim: pastor, quer dizer que Deus não gosta das pessoas tortas? Porque a minha avó tem um problema na coluna e ela é torta, pastor, então Deus não gosta dela e ela não vai para o céu? Aí eu imediatamente proibi o uso dessa música aqui nessa igreja. Porque a criança, ela é genial e ela leva tudo ao pé da letra. Hoje de manhã o Leandro trouxe uma vela, né, Leandro, para fazer um teatro, e uma criança levantou, falou: tio, mas então precisa acender vela para orar, né? A criança é assim, ela tem sacadas que eu cada dia vou admirando mais. Então assim, nós não cantaremos mais essa música nessa igreja, pelo menos enquanto eu for pastor. Pode ser que outro pastor chegue aqui e diga, como eu disse no passado, não tem nada a ver. A musiquinha é legal, é animada, mas nós temos muitas músicas boas para cantar. Agora, querido, nós tivemos experiências maravilhosas com Deus. Nós tivemos uma garotinha que falou para nós assim: é a primeira vez que eu vou num culto, eu nunca fui num culto. São experiências assim que vão marcando a nossa vida e que a gente vai vendo que uma nova igreja, ela vai nascendo para a honra e para a glória daquele que é digno, que é o nosso Senhor Jesus. Dito isso, entramos no texto lido, que é um texto fantástico. Eu confesso que
eu me aprofundei um pouquinho nesse texto para repartir alguma coisa com vocês e encantei-me com a leitura e com a sabedoria do missionário Paulo. Em primeiro lugar, gostaria de destacar a vocês que nós estamos hoje vivendo um tempo de confusão. Confusão religiosa. O Brasil é um país laico, ou seja, qualquer religião que vier para o Brasil é aceita. O Brasil não tem na sua Constituição definido religião. Tem a palavra Deus, mas não tem ali dizendo uma religião que seja católica, que seja protestante ou qualquer coisa do gênero. Isso é muito bom, porque eu e você podemos sair a qualquer momento e fazermos um culto ao ar livre. Você pode pegar um violãozinho, sentar na porta de uma loja. Tem um rapaz aqui na cidade que faz isso, né, Gabi? Outro dia a gente deu um dinheirinho para ele lá e disse que ele ganha bastante com isso. Eu ainda brinquei, ele cantava tão mal, falei para a Gabi, vou dar um dinheiro para ele parar de cantar. Mas, de qualquer forma, ele ganhou o dinheiro, né? E não tem problema também, ele está louvando a Deus, né, gente? Eu também não canto nenhuma maravilha assim, mas é livre. Você pode sair agora à noite e falar assim, eu vou fazer um culto lá na praça de evento. Isso é uma bênção. Por outro lado, qual é o problema disso? Nós vivemos, o exemplo que me vem na cabeça é que nós vivemos uma feira livre, onde um grita, aqui a bênção é 10, o outro, não, aqui é 9. O outro diz, não, aqui é 8, aí parece o Kiko, né? Aqui eu dou de graça. O outro diz, não, aqui na igreja, para ser abençoado, você tem que fazer a campanha de 7 semanas de oração. O outro diz, não, aqui a bênção é mais rápida, aqui em 3 semanas a bênção chega. O outro diz, na minha igreja você pode usar a saia. O outro diz, na minha não, na minha é calça. Mas nós vivemos um tempo de confusão, queridos. E Paulo lembra que ele tinha medo de que as pessoas apartassem da simplicidade, porque o evangelho é simples. Amém, gente? Nós achamos que para o fogo cair numa igreja, nós temos que ter performance. Nós achamos que nós temos que fazer algumas coisas para o fogo cair. Mas para o fogo cair na igreja, precisa ter crente apaixonado por Jesus, que ora, lê a Bíblia e ama. São 3 coisas básicas. Então nós vivemos confuso. Eu sou procurado, volta e meia, por pessoas que já dizem, eu não sei mais, no meio dessa confusão toda, o que fazer. Porque se eu vou no pastor, e outra, nós pastores também já não conseguimos mais falar a mesma língua. Porque se eu vou no pastor da esquina, ele diz para mim assim, não, isso que você está fazendo é pecado. Se eu vou no outro, ele diz, não, isso aqui não é pecado não, isso aqui é doutrina. O outro diz, não, isso aqui é pecado de morte, você já está a um passo do inferno. Há uma confusão estabelecida. Agora, queridos, para resolver a confusão, nós precisamos voltar para o Jesus puro e simples. Amém, gente? Porque o Jesus é puro e é simples. Jesus não, nós estamos enfeitando muito o evangelho e perdendo o essencial. As irmãs da igreja aí que são boleiras, não que joga bola, viu, que faz bolo. As irmãs que são boleiras, elas sabem que o bolo recheado, ele é muito gostoso. Patrícia faz um bolo de sal lá, assim, o Alessandro, eles disputam lá os dois, não sei mais quem faz, né? Muito gostoso, lá tem o recheio. Só que o recheio, ele dá o sabor, só que se for muito recheado, a gente pergunta assim, aonde está a essência do bolo? Assim, o evangelho, querido. Se nós enfeitamos muito, se nós fazemos muita graça, se nós inventamos muita historinha, o evangelho perde a essência. E o evangelho é acessível para o analfabeto e para o doutor, porque Deus é simples. Não podemos perder isso. Por isso, eu escolhi esse texto, pela graça de Deus, para falar com você de um gênio missionário chamado apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, Paulo não parava, não tinha helicóptero, não tinha esses confortos do dia de hoje, mas Paulo não parava
E aonde Paulo chegava, ele arrumava uma confusão. Porque Paulo era encrenqueiro? Não. Porque Paulo falava de Jesus, seja para agradar ou desagradar. Paulo não estava nem aí com o poder humano, e Paulo não só falava, Paulo vivia Jesus. Paulo respirava Jesus. Paulo passava perto de Paulo, você sentia o poder de Deus. E é o sonho que um dia as pessoas passem perto de nós e elas já sintam o toque do Espírito Santo. Porque é disso que nós precisamos, irmãos. Não é nós nos gabarmos, dizer assim, não, eu falo mesmo. O papagaio também fala, o que faz a fala do papagaio? Nada. O papagaio fala. Outro dia nós vimos aí no YouTube o papagaio cantando um hino, Tu és fiel, Senhor. O papagaio não só fala, canta. Mas você já viu algum crente que foi para a igreja evangelizado pelo papagaio? Não, é necessário ter o poder de Deus. E aí Paulo chega em uma das cidades mais complicadas. Ele chega em Atenas, capital grega, capital da Grécia. Atenas era uma cidade de ricos, Atenas era uma cidade de filósofos, os principais filósofos são gregos, Aristóteles e por aí afora. Atenas, uma cidade hiperreligiosa. Só que Atenas era daquela teoria que religião, política e futebol não se discute. Porque para onde você olhasse em Atenas tinha a imagem de um Deus. Ou seja, para não desagradar ninguém, vamos colocar aí um pouco de tudo. Vamos colocar aí um pouco de tudo. Falou que tem um Deus novo lá, que é um pedaço de pau, mas considera Deus, taca aí, ué. Atenas era essa cidade. E Paulo chegou justamente lá. E o Paulo chegou, e quando nós, irmãos, estamos cheios da presença de Jesus, você pode chegar em qualquer lugar, que você consegue falar de Jesus. Amém, gente? Quando você diz assim, eu fui numa viagem com a pessoa, eu tive tempo, mas você sabe que eu não consegui tocar no assunto de Jesus com ela. Sabe por que você não conseguiu? Porque você e eu não estamos cheios da presença como nós precisamos. Aí o Paulo era doidinho, chegou lá e foi pregar na praça pública. Começa a pregar o evangelho. E as pessoas lá, os inteligentes, começam a questionar Paulo. Outros começam a dar ouvidos à pregação de Paulo, porque sempre na vida é assim. Você há pessoas que não interessa, que não quer, que não gosta, porque Paulo ele não era uma pessoa mais ou menos. Paulo ele tinha pessoas que ou você ama profundamente Paulo ou você odeia. Porque Paulo não era camaleão não, e não ficava disfarçando o que ele era não. Tem gente que ele faz política com todo mundo. Nós acabamos de encerrar o período político. E tem gente que acha bonito ainda, né? Outro dia eu vi alguém dizendo assim, não, mas todo mundo que bate na minha porta, eu falo assim, conta comigo, fulano, vou votar em você, sabe o que você é? Mentiroso. Você não precisa desagradar o candidato. Você não precisa gritar para ele, não, aqui é do fulano de tal, sai daqui. Não. Mas a gente não precisa mentir. E Paulo não era esse tipo de pessoa. Paulo, ele era sim ou não. Conforme diz Tiago, seja se ensina ou não, o que passar disso é do maligno, do diabo. E Paulo começa a anunciar o evangelho em praça pública, justamente em Atenas. O povo começa a ouvir. Algumas pessoas começam a dar, então, atenção à palavra de Paulo. E aí, sabe qual é o problema? Os filósofos, os detentores do conhecimento, não gostaram da pregação
E lá vai Paulo se encrencando, arrumando cadeia, arrumando problema de novo. Mas a primeira lição que eu acho que nós podemos tirar para a nossa vida, irmão e irmã, é que, seja aonde for, nós devemos anunciar o Evangelho. Amém, gente? Porque nós dizemos assim, mas se eu só falar de Jesus, eu vou ser um fanático. Eu prefiro que nós sejamos fanáticos do que nós sejamos pessoas distantes da realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma sedução por essa palavra fanático, porque nós condenamos os fanáticos. Mas o que dizer dos frios? Qual que é pior? O que o Apocalipse falou? O que Jesus falou para a igreja em Laodiceia? Vocês são mornos. Se vocês fossem quente ou frio, ou seja, o morno é aquele que não tem tempero. Ele é morno. Então, às vezes, nós condenamos as pessoas que são quentes, que são apaixonadas e que põem Jesus na conversa. Mas às vezes nós esquecemos, irmãos, que não anunciar Jesus, que não falar de Jesus é muito problemático também. É complicado também. E é claro que nós precisamos ter um entendimento de que Jesus é maior do que a nossa igreja. Nós precisamos saber que nós amamos a igreja metodista. Todo mundo que está aqui ama a igreja metodista. Amém, gente? Agora, nós não somos bobos. O reino de Deus é maior do que a igreja metodista. É maior do que qualquer igreja. Pastor, mas se eu falar e a pessoa não for para a minha igreja? Se ela for para Jesus, meu irmão, tem gente que vai ir para o céu sem nunca ter entrado numa igreja. O que não é bom, porque lugar de crente é na igreja, mas vai. Não podemos limitar isso. Não podemos. Então, é muito fácil nós condenarmos o fanatismo, mas é muito fácil nós também fazermos as pazes com a frieza. E Paulo, quem olhava para Paulo, via um pedaço de Jesus. Paulo tinha tido uma experiência dessa, de mudança de vida. Eu coloquei ontem no meu Facebook, uma frase de Wesley. Wesley diz o seguinte: você pode ir na igreja 2 vezes por dia. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você pode fazer tudo. Mas não esqueça que você precisa nascer de novo. Eu creio, irmãos, que isso seja para nós o mais importante. Experimentar na nossa vida o novo nascimento. Amém, gente? Segundo ponto que eu gostaria de destacar é que, neste momento, lá nas confusões, Paulo percebe um fértil campo missionário, porque no versículo 22 ele diz: atenienses, vocês são religiosos. Ou seja, ao invés dele fazer uma crítica, vocês são todos um bando de religiosos, vocês vão tudo para o inferno, porque vocês são religiosos, mas vocês não conhecem a Deus. Vocês são religiosos, mas vocês não têm o conhecimento de Deus, vocês estão perdendo tempo com essa religião, vocês estão tudo um bando de fanáticos. Não, Paulo não faz esse discurso. Paulo diz assim: não, vocês são religiosos. Então, se vocês são religiosos, se vocês conhecerem o verdadeiro Jesus, vocês vão servi-lo com qualidade. O discurso de Paulo requer inteligência, irmãos. Nós servimos um Deus tão criativo. Nós servimos um Deus tão inteligente. E às vezes nós somos bem intencionados. Mas nós não usamos a linguagem certa no lugar certo.
E aí Paulo, para mim, dá uma sacada assim genial. Porque ele olha ali nos altares e vê todo tipo de deuses. Talvez deuses que Paulo mesmo nem conhecesse ainda. Deuses para todos os gostos. E ao invés de Paulo, teve um momento, uma vez, uma falta de inteligência de um pastor de uma igreja que vocês devem lembrar, que pegou uma imagem da Aparecida e chutou em rede nacional. Vocês lembram disso? Ele fez isso para mostrar que aquela santa, ou que aquela imagem de barro, de gesso, seja lá do que for, não servia para nada. Sabe quantas pessoas se converteram com aquela pregação dele? Nenhuma. Porque Deus não é ignorante. Nós somos. Eu confesso a vocês que ainda tem bastante ignorância na minha vida e creio que é possível que tenha na vida de vocês. Nós somos. Muitas vezes. Mas Deus é sutil. O Espírito Santo trabalha onde você não vê. Do modo que você não sabe. Mas é o Espírito Santo que faz a obra. Então Paulo, ao invés de falar assim, olha cambada, vocês são um bando de idólatra, e como vocês são idólatras, vocês vão tudo para o inferno. Porque se tem uma coisa que crente gosta, é acusar os outros de idolatria. Mas se tem uma coisa que crente é idólatra. Tem gente que é idólatra de carro, tem gente que é idólatra de dinheiro, tem gente que é idólatra de esposa, de marido, de filho, de tudo quanto é coisa. E nós vivemos acusando os outros de idolatria. Eles são idólatras mesmo. Mas nós também. Porque você sabe o que é idolatria na Bíblia, irmãos? Vocês sabem? Vira para quem está do seu lado e diz assim, tudo aquilo que está acima de Deus. Fala aí. Tem gente que adora o colchão, que não vem para a igreja e fica dormindo. E aí vai criticar o outro que adora a Aparecida. Olha no espelho, irmão. Olha no espelho. Sabe, irmãos, às vezes nós exageramos na crítica e esquecemos de olhar para nós. Eu não posso criticar o meu irmão sem antes olhar para dentro de mim. Não são poucos hoje os pastores que estão subindo no púlpito para fazer um sermão criticando quem vai ou deixa de ir lá em Aparecida. Mas o que dizer dos cristãos que adoram ídolos? Que se eu trouxesse aqui hoje um cantor famoso, eu colocaria aqui dentro dessa igreja 10 mil pessoas. Isso é o quê? Isso é Romaria. Com outro nome. Isso é Romaria. Gospel. Com outro nome. Adoração à criatura ao invés do Criador. E Paulo, ele foi gênio. Eu quero ser gênio que nem Paulo. Porque eu tenho muita sede de evangelizar, mas eu preciso ser criativo. Porque Paulo não chega a dizer, nossa, vocês estão no inferno, viu gente? O que fez o pastor da igreja universal? Chutou o santo lá. E ele achou que todo mundo deixaria da santa. Sabe o que ele fez? Fez católico, fazia 30 anos que não ia para a igreja, e ir para a missa domingo. Claro, toda vez que você mexe com a minha fé, meu filho, você mexeu comigo. Aquele pastor foi uma bênção para a igreja católica. Ué, mexeu com aquilo que eles creem. E mexeu para ferir. Não mexeu para consertar. Mexeu para ferir. Então, irmãos, nós precisamos de inteligência. Inteligência espiritual. Deus é criativo. Amém, gente? Deus é criativo. Esses dias a Ivonete falou comigo assim, ela não está aqui, mas o Fred está aqui, seu Zaltino, também vai contar para ela, né? Uma coisa boa. Ela falou para mim, nossa, professor, eu quero tanto trabalhar com criança e às vezes eu não tenho aquela criatividade. Aí eu falei, Ivonete, ora. Aí ela chegou aqui para a reunião terça-feira passada, com um roteiro montadinho, tudo certinho.
Fui conversar com a Maiara, eu falei, e aí, Maiara, como é que foi? Não, Deus, ela orou e Deus ajudou. É isso. É criatividade, você tem um Deus criativo. E nós precisamos ser menos brutos na nossa evangelização, irmãos. Nós precisamos ser mais amorosos. Nós somos bem intencionados, mas o problema é esse. De boa intenção o inferno está cheio. É, gente. Então eu queria pensar com você que Paulo diz o seguinte, olha, atenienses, vocês são uns caras legais. Vocês têm Deus de tudo quanto é jeito. Que tem para todo mundo. Mas tem uma coisa. Eles tinham tanto medo de ter algum Deus que eles não conheciam. E sabe o que eles fizeram? Colocaram uma placa lá, escrita assim, ao Deus desconhecido. Diga aí comigo, ao Deus desconhecido. Aí o Paulo, inteligente, não ignorante, não querendo matar os que pensavam diferente dele, porque, irmão, nós temos um problema, às vezes nós queremos matar quem pensa diferente de nós. Quem pensa diferente de nós é nosso inimigo. Eu ainda preciso melhorar muito nisso. Nós não gostamos de ser contrariado. Agora, Paulo, inteligentíssimo, porque o Espírito Santo traz inteligência. Paulo diz, olha, gente, vocês são bênção, mas sabe de uma coisa? Vocês têm altar aí para tudo quanto é coisa, e para tudo quanto é Deus, mas ao Deus desconhecido é precisamente o que eu anuncio e o que falo. Eu falo desse Deus que vocês reservaram na pontinha do altar, uma plaquinha ao Deus desconhecido. Eu creio, irmãos, que talvez hoje nós precisássemos usar também, anunciar também o Deus desconhecido. Amém? Eu explico para você. Você chega para uma pessoa, outro dia eu atendi uma pessoa no gabinete, não é da nossa igreja. Eu disse para ela assim, você já fez a campanha de cura? Já fiz. Você já fez cura interior? Já fiz. Você já fez encontro com Deus? 3 vezes. Já fez reencontro? 2 vezes. Já foi no macumbeiro? Já fui também. O que eu falasse de versículo da Bíblia, não sei se a mulher ou o diabo completava. O que eu falava? Porque vocês sabem que o diabo conhece a Bíblia também, né, gente? Claro. Então, assim, eu não sei se a mulher estava possuída, até hoje eu não tive esse discernimento. E no final da conversa eu não disse para ela e fiquei pensando assim, ela precisa conhecer o Deus desconhecido. Ela precisa conhecer o Jesus puro e simples. O Jesus que transforma o homem de dentro para fora. O Jesus que toca na alma. O Jesus que muda a nossa história. O Jesus que não está no panfleto da nossa igreja. O Jesus que não está dentro da nossa teologia. O Jesus que não cabe dentro de uma mente humana, mas o Jesus que transforma. Eu creio que nós estamos vivendo esse momento, irmãos. Nós estamos precisando pregar o Deus desconhecido. Porque o Deus desconhecido não é palavra, é poder. É unção, é vida. Porque, irmãos, tudo que você pensar que é novidade na igreja, já passou. Não é novo. Eu lembro em 1997, quando surgiu em São Paulo a unção do dente de ouro. Eu já falei aqui outro dia, da missionária que orava e começava a aparecer dente de ouro nas pessoas. Aí eu perguntei se chegou aqui em Itapeva, o pessoal falou que não. Falei que Itapeva era tão longe que nem o dente de ouro tinha resolvido aparecer para cá. Mas nada é novo, irmão, nada é novo. Palavras, você ouve frases assim, você fala assim,
né, tem uma frase famosa no nosso meio, é verdadeira. Diz assim, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Fala, olha que gênio. Não, essa frase quem disse foi Charles Spurgeon há 400, 600 anos atrás. Não tem novidade nas palavras, mas o Evangelho é novidade de vida. E é isso que o povo precisa, e é isso que nós precisamos. Meus irmãos, nós precisamos anunciar o Deus desconhecido. Nós precisamos anunciar um Deus que vai além das nossas tabelinhas decoradas, que Deus amou o mundo, que Deus é amor, que Deus é perdão, e que você é criatura, e você aceita Deus e se torna filho. Nós precisamos conhecer Deus na essência. E Paulo nos lembra de que aquele povo conhecia todos os deuses, mas não conhecia o Deus desconhecido, do qual nós precisamos conhecer. Paulo sabia que aquele povo era religioso. Paulo sabia que o que ele falasse de Deus para aquele povo sabia. Irmãos, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Minha primeira igreja, nós evangelizamos muitos mendigos, moradores de rua. E às vezes a gente tinha vontade até de bater neles, sabe por quê? Porque todo o texto da Bíblia que você falava, ele já sabia. Sabia muito mais do que muitos de nós dentro de uma igreja. Sabe o que eles são? Ex-crentes. Desviados, desigrejados, pode dar o nome que você quiser. Eles tiveram uma experiência com a denominação religiosa, mas não tiveram uma experiência com Jesus. A Bíblia já não é mais novidade, porque queira ou não, as pessoas ouvem falar, completa versículo, sabem versículo, mas não tiveram uma experiência de mudança de vida. E todo o problema está nisso. Nós achamos que se nós fizermos 20 mil panfletos, entregarmos dentro da igreja, as pessoas vão dizer assim, entregarmos para fora aí, vai lotar a igreja, vai resolver todos os problemas. As pessoas não precisam conhecer um Deus de panfleto. É importante panfletar. Mas as pessoas não precisam conhecer um Deus de panfleto. As pessoas precisam conhecer um Deus que passa a minha e a sua vida limpo e reescreve a nossa história. É esse Deus que nós precisamos pregar. As pessoas, irmãos, eu não gosto, eu quero ser muito sincero com vocês. Nós criamos no evangelho brasileiro o pensamento americano. O americano, ele pensa da seguinte maneira: causa, efeito. Então nós achamos que se nós pegarmos um panfleto, ou se nós fizermos uma atividade, uma vigília, que nós pegamos 3 textos, pecado, arrependimento e entrega, nós resolvemos todo o problema das pessoas. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É muito mais complicado do que nós pensamos. Eu creio, irmãos, que nós precisamos então conhecer o Deus desconhecido e depois pregarmos o Deus desconhecido. Porque a performance, a religiosidade, as pessoas que nessa semana vão fazer as suas devoções. Agora, o que elas precisam conhecer, talvez seja exatamente o que eu e você precisamos conhecer.
O Deus que não foi apresentado a nós, mas que nós precisamos ser apresentados a Ele e Ele mudar a nossa história. O Deus que está além do guarda-chuva da igreja. Porque quando nós vamos apresentar Deus, nós falamos o Deus segundo a minha igreja. Não, fale Deus segundo Deus. Amém, queridos? Doutrina a pessoa vai aprender na classe de batismo. Tem gente que ela vai evangelizar, ela já fala da doutrina da igreja dela. Doutrina a pessoa vai aprender na classe de batismo. Ela precisa conhecer Deus que muda a vida. Precisa pregar o Deus desconhecido. A igreja está confusa. Nós estamos confusos. Nós pegamos um Jesus puro e simples e por querer forçar fogo estranho no altar, nós confundimos as pessoas. Algumas coisas que a gente vê que beira, eu acho que beira a loucura. Eu fui num culto uma vez, não vou dizer onde, em que apagaram todos os Jesus do templo, ficou todo mundo em silêncio, subiu o cara na bateria quietinho, pé por pé, o pastor pregando, aí o cara dá uma pancada na bateria, e neguinho pulando para cima, e o pastor dizendo assim, assim será a vinda de Jesus. Você está preparado? Gente, um pouco menos, né? Eu acho que em ilustração, teatro é legal, mas a gente não pode beirar o ridículo. Porque, irmãos e irmãs, o Evangelho é demonstrado, segundo Paulo, pelo poder de Deus. Evangelho é poder. Se você conheceu Deus, Ele transformou a sua vida, você conheceu Deus. Se você conheceu Deus e Ele está transformando a sua vida, porque eu não estou falando aqui também que é num passo de mágica. Porque nós lemos a Bíblia de forma, às vezes, editada. Por exemplo, quem de nós acha que Paulo se converteu? Lá em Atos 9, Paulo caiu do cavalo, né? Ninguém sabe se caiu do cavalo, mas Paulo perdeu a visão, ficou 3 dias cego, e a gente acha que no 4º dia Paulo foi curado da cegueira e saiu pregando o Evangelho. É assim que a gente acha. E é assim que é a ideia mesmo. Mas não é verdade. Paulo vai, fica lá em Gálatas, Paulo fica exilado, fica aprendendo, fica reconstruindo a sua teologia. Se eu não me engano, depois de 3 anos é que Paulo começa a pregar. Então, eu não estou falando de transformação aqui de varinha de mágica, não. Mas se você está se transformando e você está melhorando como crente, você conheceu o Deus verdadeiro. Agora, se você está patinando na fé, andando para trás e decorando o versículo, irmão, você conheceu igreja. Igreja é quase tudo a mesma coisa. Igreja é muito parecido. Um diz que é melhor nisso, outro diz que é melhor naquilo, mas se pôr na peneira, sobra pouca coisa. Quase tudo igual. E nada se cria também, tudo se copia. Mas Jesus toca na alma do homem e transforma o homem. Nós precisamos anunciar o Deus desconhecido. A novidade do Evangelho não é uma nova forma de culto. A novidade do Evangelho não é inventar uma nova maneira de fazer culto. A novidade do Evangelho é presença e poder do Espírito Santo. É isso. Reforma que nós precisamos não é reforma na maneira de fazer culto. Então, o grande problema, irmãos, é que as pessoas não querem orar para buscar o poder de Deus. As pessoas não querem jejuar. As pessoas não querem buscar a Deus nos horários difíceis da vida dela. E aí a gente inventa uma forma estranha de dizer que tem fogo no altar. Fogo no altar só vem com gente consagrada na presença de Deus. Do contrário, irmãos, pode parecer bonito,
pode parecer legal, pode parecer verdade, mas só parece. É fogo estranho. É fogo estranho. Então eu queria destacar 3 coisas importantes na luz do texto que nós já destacamos, só relembrando. A primeira delas é que um evangelista, ele não se cala, nem mesmo preso. Outro dia eu estava lendo a história de uma missionária que foi violentada várias vezes, estuprada para que ela largasse de falar de Jesus, e ela vai para a cadeia, ela fica 20 anos na cadeia, e ela sai da cadeia, e a primeira coisa que ela vai fazer? Falar de Jesus. Então, pedir para um missionário não falar de Jesus é o mesmo que pedir para ele morrer. Há uma frase de Wesley que diz assim: esteja pronto para pregar ou para morrer. Pregue o evangelho. Diga para quem está do seu lado aí, pregue o evangelho. Em segundo lugar, seja inteligente. Seja criativo. Não chega chutando um balde, não. Mas diz para a pessoa: esse Deus que você tem aí na sala aí é legal, mas você precisa conhecer o Deus desconhecido. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Amém? Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, que nós possamos pregar um Deus que traz novidade de vida. Porque, irmãos, o pessoal lá fora, o que você falar de Bíblia, eles sabem. Eles querem ver o poder de Deus e eles precisam ver o poder de Deus. Nós também, irmãos, nós precisamos ver o poder de Deus. Cultos bonitos e espetáculos pirotécnicos nós já vimos muito. Nós precisamos ver é poder de Deus. É Deus curando gente. É Deus, pessoa vindo no culto, chegando na casa dela, vendo todos os demônios sendo expulsos e o Espírito Santo entrando na vida dela. Havendo conserto, havendo pedido de perdão. É isso que nós precisamos ver. Nós precisamos ver menos religioso e mais gente cheia da presença. Que o Senhor nos use. Que nós nasçamos de novo. Eu quero chamar o Ministério do Louvor, eu quero interceder com você, a fim de que nós tenhamos uma experiência com Deus desconhecido. Na tentativa de baratear o evangelho, de encher a igreja, nós vendemos tudo e às vezes vendemos o próprio Deus. Mas o Deus que eu conheço, o desconhecido que eu quero conhecer cada vez mais, transforma o homem na alma. Transforma o homem na alma. Meu irmão, desconfia que de repente você não conheça o Deus desconhecido. Eu desconfio que eu também. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Fica de pé, eu queria orar com você. De repente, em toda a nossa vida, nós conhecemos uma igreja. De repente, em todas as nossas vidas, nós conhecemos dogma, leis. Mas nós nunca conhecemos o Deus desconhecido. De repente, nós passamos a vida idolatrando. Tem católico que tem 10 santos e tem crente que tem 200 idolatrias. O carro, a casa, o dinheiro, a cama, a televisão, a internet e por aí vai. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus abra os nossos olhos.
Que Deus permita conhecê-lo de verdade. Nós estamos tão preocupados com o sucesso das nossas igrejas, que as pessoas estão conhecendo muito mais a nossa igreja do que Jesus. Ah, Deus, tenha compaixão de nós. Começa a orar, queridos. Pode ministrar, louvor. Começa a orar. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não Ore, se querido, para você ter uma experiência com Deus. o fogo não se apague. Queria te convidar a vir no altar nesse momento. Sai do seu lugar. Vem aqui. Em tua presença. Talvez seja o caso de nós chorarmos no altar e dizer: Deus, eu preciso conhecer esse Deus mesmo, desconhecido da minha vida, porque eu estou dentro da igreja há tanto tempo e a minha vida continua a mesma. Senhor, Vem no altar, querido. Se prostre se você quiser. Santo Espírito, Diga a Deus que você quer conhecê-lo. eu me rendo Oh, Deus. ao teu agir. Meu anseio é permanecer. Vai orando, em querido. teu amor, em tua presença, Senhor. Oh, Deus. Em tua presença, Transforma a nossa história, Deus. em tua presença, Aleluia. Senhor, em tua presença. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Clama a Ele, querido. Clama a Ele. Eu quero estar. Talvez você vai na quarta-feira criticar as pessoas que vão lá em Aparecida, neste lugar. mas quantos ídolos você tem na sua vida? Talvez você é ídolo de si mesmo, você se adora. O poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Você queira Deus, o Eu Deus quero desconhecido. estar Nós estamos neste levando programas lugar, achando que estamos levando Deus. onde o mundo não Oh, me Jesus, atraia, fala com o teu povo nessa noite, Pai. paixões Fala não me comigo, Deus. seduzam. Em tua presença. Você continua nos mesmos Senhor. pecados desde o dia que você entrou nessa igreja. Você não conheceu a Deus, mas Ele está aqui nessa noite. Ele quer se apresentar a você. Jesus. Aleluia. Santo Espírito. Ora com a pessoa que está do seu lado, querido. Eu me rendo. Ora com a pessoa que está do seu lado e fala: Deus, que meu irmão te conheça. Permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Em tua
tua Vai falando com Deus. presença. Pai, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que essa igreja, eu quero te pedir, ó Deus, que nós possamos conhecer a Ti. Nós achamos, ó Deus, que nós estamos tão perto de Ti. A arrogância nos domina, nós nos achamos que somos dono de Ti. Mas talvez nós nem ao menos conhecemos o Deus verdadeiro. Talvez nós conhecemos um conjunto de regras humanas. Talvez nós conhecemos o ABCD de uma igreja. Mas nunca tivemos uma experiência de mudança com um Deus desconhecido que pega o homem pode estar um lixo e transforma o homem numa bênção. E é esse Deus que nós precisamos conhecer, Pai. É esse Deus que nós precisamos anunciar. Eu peço, Deus, junto com os meus irmãos, que o Senhor tire a idolatria do Brasil, principalmente a idolatria dos crentes, principalmente a idolatria de nós, Senhor Deus, que te trocamos por coisas que não dá nem para dizer, que fazemos de ti pior do que um objeto descartável, que não temos, ó Deus, senso de adoração. Tem misericórdia de nós aqui, Pai, nesse altar, que haja conserto, e que nós possamos te conhecer, Pai. Ah, Deus, tira a idolatria, que nós tenhamos a Ti como o único Deus mesmo, que nossa vida seja só para o Senhor, que o Senhor esteja acima de nossa casa, família, dinheiro e qualquer outra coisa, que nós sejamos apaixonados, e que essa igreja, e que cada um aqui conheça o Deus desconhecido. Olha para cá, querido, eu quero te dizer uma coisa. Você pode ter 30, 40 ou 50 anos dentro de uma igreja, mas quando você conhecer o Deus desconhecido, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Uma história de transformação. Você acha que você conhece Deus, mas você talvez conheça uma igreja, mas você vai conhecer Deus que transforma a alma e o coração. Por isso você pode aplaudi-lo, pode glorificá-lo, pode dar um glória, pode dar um brado de vitória. Aleluia! Glórias a Jesus! Oh! Louvado seja Deus! Oh, glória! Você tem coragem aí, querido? Glorifica a Deus! Dá um glória para Ele aí, irmão! Sai da frieza, dá um glória para o Senhor aí! Oh, aleluia! Porque Deus está nesse lugar! Oh, aleluia, Jesus! Amém! Glória a Deus!